E hoje nós temos a alegria de recebermos em nossa casa a nossa companheira de ideal espírita, uma visita que vem lá de Brusque, ela que é trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Marlete Siqueira. Ela vem falar para nós sobre o assunto Vencendo os Nossos Medos. Que a espiritualidade amiga lhe envolva. Uma boa palestra. Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos e que Jesus, com a sua paz, nos envolva e esteja conosco. A alegria é nossa em estar de volta a essa casa, que especialmente a mim representa um retorno ao começo. Essa casa representa para mim o início da minha caminhada na doutrina espírita. Eu entrei nessa casa sob as mãos da minha querida amiga Carlota, que me conduziu a essa casa, apesar de estar residindo em Brusque, mas eu iniciei nesta casa. Isso já faz alguns anos, mais de 20 anos. Então, para mim é uma alegria estar de volta a essa casa mais uma vez. Agradeço ao convite. Então, a proposta é nós conversarmos, discutirmos um pouco esse tema, o medo, que está muito presente na nossa vida diária. Mas, apesar de ele estar presente, nós muitas vezes não compreendemos muito bem esse sentimento tão presente na nossa vida diária. Então, a nossa proposta é nós refletirmos um pouquinho mais sobre o medo. Então, a definição do medo, a palavra vem do latim meto, que significa terror, receio, susto. E, segundo a enciclopédia Larousse Cultural, medo é aquele sentimento de inquietação, de apreensão, em face de um perigo real ou imaginário. Então, o que é o medo? O medo, na verdade, é um sentimento natural do ser humano, diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Ele se apresenta de uma forma positiva na nossa vida, sendo uma manifestação do próprio instinto de conservação, que nos proporciona manutenção, nos faz nos proteger de qualquer perigo, qualquer ameaça, para a manutenção da vida. Mas, em alguns momentos da nossa vida, ele pode alcançar patamares mais elevados e nós acabamos perdendo o controle sobre o medo. E aí ele se torna um problema na nossa vida, né? Ele toma um aspecto negativo que muito nos atrapalha na nossa vida diária. Ele é também uma das nossas 5 emoções básicas, que são o medo, a ira, a tristeza, a alegria e o afeto. Então, ele está naturalmente presente na nossa vida. A questão é até quanto nós mantemos o controle sobre ele ou ele nos controla, nos domina. No livro Nosso Lar, de André Luiz, a instrutora Narcisa esclarece a respeito da necessidade de se organizar um trabalho ou um serviço hospitalar urgente para tratar o medo, inclusive com alguns exercícios adequados ao tratamento do medo. E ela diz a André Luiz: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Obviamente, isso quando ele já atingiu um estágio mais avançado e nós perdemos o controle sobre o medo, um aspecto negativo do medo. A bioquímica do medo. Nós sabemos que quando sentimos medo, todo o nosso corpo se ressente de uma certa forma desse sentimento, né? Existe toda uma química envolvida nesse sentimento.
Então, a reação do medo envolve a liberação de várias substâncias, principalmente pelas glândulas suprarrenais. E as principais são a adrenalina, endorfina, dopamina e o cortisol. Essas descargas químicas servem para preparar o nosso organismo, seja para fuga ou para nos defendermos diante de uma ameaça. Então, nós estamos nos preparando ou para correr, né? Precisamos de força, de energia, seja para correr ou para lutar, para nos defendermos de uma ameaça. Elas atenuam também o desconforto físico nessa exigência maior que se faz do nosso corpo físico. Então, o que acontece no nosso corpo físico diante dessa descarga química? Os pelos se eriçam, as pupilas se dilatam, a respiração se acelera, a salivação diminui, os batimentos cardíacos disparam, inclusive a pressão sanguínea também se eleva. Inicia-se a queima das reservas de gordura, aí começa a ficar mais interessante, né? Então, pelo menos uma coisa positiva nessa reação do medo. O estômago se contrai, e toda a circulação sanguínea se concentra no músculo, justamente que é onde nós precisamos de energia, seja para correr ou para lutar. Então, toda essa resposta fisiológica do corpo a essa descarga química é para nos preparar, ou para sair correndo, ou para lutar diante de uma ameaça. Quais são os tipos de medo? Existem os medos naturais, que são aqueles com os quais todos nós nascemos, né? São medos muito comuns. É o medo do fogo, de um barulho, de desequilíbrios, medo da morte ou dos mortos, né? Medo do escuro. Todos nós, quando criança, tínhamos medo do escuro, né? São medos muito comuns. Medo daquilo que não conhecemos. São medos naturais que se apresentam. Os medos amigos, que são aqueles ditados pela prudência, né? Na verdade, eles nem seriam medos, mas sim fruto da prudência ditado pelo próprio instinto de conservação, para preservar a vida. Por isso são nossos amigos, né? Por exemplo, um animal vai fugir de um predador em desvantagem, não porque ele é covarde, mas para se defender, porque ele sabe que ele não vai... Né? No caso, um pobre ratinho e um imenso de um rato, para continuar vivo, né? É um instinto de conservação. Nós, seres humanos, também, com certeza, nunca ultrapassamos numa curva, né? Na estrada, não riscamos um fósforo diante ou perto de combustível, por prudência, porque sabemos que o risco de um incêndio, uma explosão é muito grande, né? Então, são medos amigos que, na verdade, estão vinculados também a essa prudência do instinto de conservação. Os medos inimigos são aqueles que causam prejuízo, são o que são problema na nossa vida, porque não devido a uma ação, mas porque eles nos paralisam, impedem a nossa ação. Medo de mudanças, de enfrentar os desafios da vida, de assumir responsabilidades, muitas vezes em família, na profissão. Então, eles nos paralisam, impedindo a nossa ação. Medos irracionais, né, são aqueles sentimentos que bloqueiam o nosso raciocínio e não se edificam em bases racionais, contrariando o bom senso, como no caso, medo de barata, né? Qual a ameaça que uma barata representa para a nossa vida, né? Mas existem pessoas que têm pânico de barata, né? Mas é um medo irracional, porque não tem lógica, não tem base na razão. Mas ele existe. Medos reais, né, são aquelas inquietações, os medos que se sucedem a um trauma, uma experiência que passamos e que deixam um trauma. Por exemplo,
Se já fomos assaltados, ficamos com aquele medo de sofrer um novo assalto. Medo de falar em público. De repente a gente passa por uma experiência em que não fomos muito bem sucedidos, né? E aí, para uma próxima oportunidade, a gente fica com aquele medo, daquele branco, porque a primeira experiência não foi positiva. Ficamos com aquele medo. Medo de infecção, medo de andar de avião. São medos reais. E esses medos, geralmente, quando não tratados, eles se transformam, vão evoluindo para manias, daí em fobias, e depois, quem sabe, até em neuroses e psicoses, quando não devidamente tratados. Temos ainda os medos imaginários. São sentimentos falsos, porque ainda não aconteceram, mas já vivem na nossa mente como se absolutamente fossem reais. Nós sabemos, como seres humanos, que nós formulamos pensamentos. E a repetição desse pensamento, a sua fixação na nossa mente, acaba se convertendo numa realidade para nós, né? Nós realmente acreditamos naquilo, de tanto que repetimos aquele pensamento, ele se torna para nós uma realidade mental. E aí surge então entre nós esse medo imaginário, medo de algo que ainda não aconteceu. Esse aí, se nós formos analisar, é um dos medos mais prejudiciais, né? Se o medo real é muitas vezes em decorrência do passado, o imaginário é medo de algo que ainda nem aconteceu. Então, como ter medo de algo que sequer aconteceu? Então, ele é muito prejudicial. Um exemplo nós poderíamos citar, por exemplo, um estudante que não tem a característica comum aos demais colegas, ou ele é muito alto, ou ele é muito baixo, né, com uma aparência física muito diferenciada dos demais, ele tem medo de não ser aceito no seu grupo, na sua turma, e por isso ele se isola, se afasta, por medo de não ser aceito. Um jovem que antecipadamente tem medo de não encontrar uma namorada, de não ser aceito, e também se isola, também poderia ser um exemplo. E o medo do fracasso. Aqui nós precisamos fazer uma reflexão, porque o fracasso, na verdade, não existe. Existe o erro. E o erro faz parte do aprendizado. Não é? Não é errando que nós aprendemos. Então, o fracasso, na verdade mesmo, não existe. Existe o erro. Mas o erro precisa ser visto como aprendizado. Porque é errando que nós aprendemos. E as fobias? A fobia é esse medo exagerado, mórbido, que não tem limites em relação às causas que o produzem. E o fóbico, todos nós provavelmente conhecemos alguém que tem alguma fobia, ele sofre terrivelmente. É muito difícil para o que tem uma fobia essa situação. E o exército de medos nesse patamar da fobia é muito grande, é limitado. Pela psicanálise, na verdade, a fobia, a maioria das fobias, ela mascara um perigo simbólico, sendo que o objeto real do medo se esconde no subconsciente, que de uma forma subjetiva de defesa deriva de um fato real da nossa vida para um perigo imaginário. Por exemplo, existe um caso estudado por Freud, o caso do menino que chamava Hans, que era uma criança que foi analisada por Freud, que tinha pavor de cavalos. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele gostava de cavalos. Mas ele tinha pavor. Freud, nas suas análises, nos seus estudos, ele concluiu nas suas pesquisas que para o menino Hans, o cavalo, um animal forte,
representava o pai, numa representação simbólica, lógico, do seu pai, que vivia o ameaçando de castração. Então, o cavalo, para ele, simbolizava o pai, como uma ameaça. Mas, paradoxalmente, ele gostava de cavalos. Então, há aí um medo, um perigo simbólico escondido. Exemplos de fobias, né? Todos nós já conhecemos a claustrofobia, medo de lugar fechado. A nosofobia, o medo de adoecer, o que leva ao fóbico a sempre se sentir doente. Ele sempre se sente doente, tem medo de se infectar por micróbios, e isso leva a sequer dar a mão para as pessoas, por medo de se infectar. Agora, a fobia, que é o medo de espaços abertos, né, com muitas pessoas, e pavor de fazer qualquer coisa em público. É uma fobia social. Autofobia, o medo de lugares altos, medo de altura também, né? E o medo no Espiritismo. Como é que nós vemos o medo no Espiritismo? O medo é gerado devido às faltas cometidas durante nossas várias experiências reencarnatórias. Sempre lembrando que, nesse caso, nós estamos analisando o medo no aspecto negativo, quando ele já tomou o controle, né? Quando nós perdemos o controle sobre ele. Ele vem após um insucesso, um erro, um estado de punição, de coerção, ou uma imposição. Ele é o efeito de inúmeras causas que o ligam aos nossos insucessos, às nossas ilusões, às nossas várias experiências, e que causaram danos morais ao espírito. Ele é, então, um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. A nossa invigilância dos nossos pensamentos nos leva a cometer equívocos, erros, faltas, e acabamos produzindo, então, como consequência, o medo. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que todos temos um extenso passado de várias existências. E esse nosso passado se espelha atualmente no nosso painel mental de sentimentos e de emoções. E esse painel mental se atualiza de segundo a segundo. Através do conhecimento dessa realidade, através do Espiritismo, acerca de quem somos, né, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, todos esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz, nós podemos compreender mais facilmente que muitos dos fatos que se apresentam na nossa atual existência, na nossa vida, a sua origem pode estar em vidas passadas, a sua causa, a sua origem pode estar nas nossas vidas passadas. Em psicologia, segundo Jung, esse atavismo recebe, na psicologia, o nome de sombras, que se caracterizam, então, por esses componentes da nossa personalidade, que são os nossos instintos, que produzem sentimentos e ações que são, muitas vezes, desagradáveis. São essas sombras. Porque nós sabemos que o nosso perispírito guarda o que nós chamamos de matrizes psíquicas, as nossas memórias das nossas experiências passadas, os fatos mais marcantes que vivemos, que experienciamos na nossa caminhada evolutiva, ficam gravados no nosso perispírito. Então, não é difícil entender que o medo, que muitas vezes se apresenta hoje na minha vida, pode ter se originado em alguma experiência passada, em uma ocorrência do passado muito marcante e que hoje vem à tona. E como exemplo, nós podemos citar o medo de multidão, né?
De repente a pessoa pode ter sofrido alguma agressão em meio a uma multidão, ter sido apedrejado, muito machucado, né? Sofrido algum revés em meio a uma grande multidão, gerou um trauma. Se não existe uma razão nessa vida, nós devemos olhar para o passado. Medo de altura, né? Quem sabe essa pessoa não tenha se suicidado, se jogando de um local alto, um precipício, ou tenha caído acidentalmente. Medo de água, né? A pessoa pode ter se afogado. Medo de lugares fechados, né? Pode ter morrido num calabouço. Enfim, são várias as possibilidades. As causas do medo. A herança que nós trazemos de culpa no nosso inconsciente responde pelos inúmeros desequilíbrios que se desdobram em função desse sentimento de culpa. Joana de Ângeles sempre reforça muito nos seus escritos a necessidade de evitarmos o cultivo do sentimento de culpa, né, que nos traz muitos prejuízos para o nosso psiquismo, gerando uma série de desequilíbrios. Então, vale nós termos sempre em mente essa consciência de que, seja o que for que nós tenhamos feito no nosso passado, seja nessa vida ou numa vida passada, é o que nós podíamos fazer de acordo com o nosso nível de entendimento naquela época. Hoje, se eu já tenho uma consciência de que eu não posso fazer determinadas coisas, mas naquela época eu não tinha. Então, o auto-perdão é fundamental para que nós não nos mantenhamos algemados aos nossos erros passados, impedindo o nosso caminhar evolutivo, a nossa evolução. Errei, reconheço meu erro, me arrependo. O que eu posso fazer para consertar as consequências desse erro? Vamos procurar, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Então, ótimo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E o que eu não puder fazer no momento, espero, no momento a oportunidade surgirá. Por isso não há por que nós cultivarmos culpa, que é algo que só vai nos atrapalhar na nossa caminhada evolutiva, nos algema, nos mantém presos ao momento, ao fato, e nos impede de seguir adiante. Os erros e crimes, então, que nós praticamos, as nossas infrações à lei divina, praticados no nosso processo evolutivo, né? Desde a conquista da razão e do discernimento ao despertar da consciência, eles ressurgem dos arquivos profundos do nosso eu e reaparecem na personalidade que estamos hoje, né? Hoje, eu sou Marlete, a minha personalidade de hoje é essa. Então, muitos desses arquivos ressurgem na medida das minhas possibilidades de trabalhar cada um deles. E aí, muitas vezes, é inevitável essa consciência de culpa que inconscientemente nos conduz ao medo. Né? Nós ainda estamos trabalhando, né, essa necessidade de não cultivar o sentimento de culpa, mas ele ainda está muito presente. Mesmo na nossa vida diária, a gente sabe que não pode fazer determinada coisa, mas ainda acaba cometendo e depois, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não podia ter feito, e fica cultivando aquele sentimento de culpa. A gente não fica se sentindo mal por um bom tempo, porque fica rememorando aquilo, se arrependendo, né? Então, bom, fiz. Paciência. Da próxima vez, amanhã, eu vou tentar não repetir o mesmo erro. Não adianta ficar se culpando por algo que não conseguiu fazer, mas um dia vai conseguir. Então, o processo do medo, os nossos erros e crimes ficam um pouquinho fora de... Deve ser o problema de configuração aqui, né? Era para ficar dentro
do quadradinho. Os nossos erros e crimes, as nossas infrações à lei divina geram um sentimento, então, de culpa, que acabam gerando medo, que, quando não tratado, vai evoluindo para transtornos de comportamento, transtornos depressivos graves, as fobias e, no estado mais avançado, a síndrome do pânico. Isso quando nós não nos preocupamos com os nossos medos. Vamos levando e eles vão evoluindo para estágios cada vez mais avançados. Então, o Espiritismo nos explica que existem os fatores endógenos, internos, e os exógenos, responsáveis pela presença do medo em nós. Então, existem dois fatores, endógenos e exógenos. Os endógenos dizem respeito a esses comportamentos infelizes que nós ainda cometemos nas nossas encarnações, né? Seja nessa ou nas anteriores. Imprimindo assim essas vibrações do medo no perispírito, que se instalam no inconsciente, gerando esse receio de ser identificado como autor dos danos que nos atingiram. É só nós pensarmos nas crianças. Quando a criança faz arte, né? Ela sabe que está fazendo alguma coisa errada. E ela não fica depois muito receosa de que o pai ou a mãe descubram o que ela fez? Dá o medo, né? Ai, ela sabe que errou. Ai, se a mãe descobre ou se o pai vê, né? Então é isso. São os nossos sentimentos, são esses fatores endógenos. É de nós, nós sabemos. Porque a lei divina está gravada na nossa consciência. Nós sabemos muito bem, né? Quando deitarmos a nossa cabecinha no travesseiro à noite, ao dormir, e fizermos uma reflexão, nós sabemos muito bem tudo que fizermos de certo ou de errado no nosso dia. Porque a lei está gravada na nossa consciência. Então, o medo de ser descoberto, de ter feito algo errado, gera esse sentimento de medo, de culpa. E aqui se incluem também as perturbações espirituais, como as obsessões, né, em decorrência desse sentimento que nós cultivamos, de culpa, de medo. A culpa e o medo são portas abertas, nos tornam vulneráveis às influências espirituais negativas, dos nossos equívocos que cometemos e que não ficaram resolvidos no passado, né? Então fica ali uma porta aberta para essas influências espirituais, o que acaba potencializando os nossos medos, através dessa influência. E os medos exógenos, ou seja, os fatores externos geradores de medo na nossa vida. As atitudes educacionais no lar, né? Como nós estamos educando as nossas crianças no dia a dia, muitas vezes uma palavra assusta muito mais do que uma atitude. Os relacionamentos familiares muito agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes. Olha, não faz isso porque senão o homem do saco vai te levar, né? Cuidado com o bicho-papão. Não vai ali naquela sala ou naquele lugar porque o bicho-papão vai pegar, né? Existem muitas narrativas assim. Medo de injeção, né? Olha, se você não parar, se você não tomar jeito, eu vou te levar para tomar uma injeção, né? Eu já trabalhei em farmácia, era muito comum, as crianças chegavam desesperadas, porque era essa narrativa apavorante. Se você não parar quieto, vou te levar para fazer uma injeção. E quando precisa mesmo, é o pânico, né, da injeção. A violência urbana, que também, o meio em que nós vivemos, também gera medo, o terrorismo internacional e muitos outros, que nós sabemos muito bem que a sociedade em que nós vivemos hoje é uma sociedade que vive com medo. E uma coisa interessante é que o medo gera a agressividade. Porque o animal também, quando ele se sente ameaçado, a reação dele é atacar. E assim também nós.
né? Não somos mais como os animais, mas ainda trazemos esse instinto. Então, quando nos sentimos ameaçados, a nossa atitude é a agressividade, é atacar. Isso acaba virando um círculo vicioso. Vivemos uma sociedade com medo e a nossa reação é a agressividade, o que vai nos tornando cada vez mais violentos, mais agressivos. Então precisamos parar e encontrar um outro caminho para enfrentar os nossos medos. Quais seriam as consequências do medo, então? A repetição desse circuito do medo no nosso organismo desencadeia uma série de doenças do corpo físico. Vocês imaginem, a liberação daquelas substâncias químicas, né, que nós vimos antes ali, elas bombardeiam os nossos órgãos físicos e, com a repetição desse bombardeamento, nós acabamos desgastando os nossos órgãos, gerando doenças físicas em função desse constante bombardeio que sofremos por essas substâncias que são eliminadas como reação ao medo, uma reação fisiológica, que acaba gerando muitas vezes muitas doenças. E o medo nos conduz então à solidão, ao isolamento, muitas vezes do meio social, do meio em que vivemos, aprisionando o indivíduo em si mesmo, impedindo a sua evolução. E qual, então, o tratamento para os medos? As medidas psicoterápicas seriam a medicação, quando necessária, sob a avaliação do médico, né? E a dessensibilização sistemática, que seria nós irmos enfrentando gradualmente o nosso medo. Então, se eu tenho medo de avião, eu começo indo até o aeroporto, né? Fico assistindo lá, até onde eu consigo chegar. No dia seguinte, na semana seguinte, eu consigo um passo a mais, chego até o hangar lá, ou o pátio onde estão os aviões. No outro dia, eu chego até a escada do avião, né? E eu vou progressivamente fazendo essa dessensibilização sistemática para enfrentar o meu medo. Esse é um processo gradativo em que eu faço uma reestruturação cognitiva, que é esse processo de reaprender a enfrentar o objeto do meu medo, né? Eu faço uma ressignificação da reação que eu tenho diante do objeto do medo, daquilo que me assusta, que me amedronta. Então eu vou vendo, cada passo eu chego até o aeroporto, eu vejo, mas não é tão assustador assim, né? Aí no dia seguinte eu chego até a escada do avião, não aconteceu nada. Então eu vou fazendo essa ressignificação, eu vejo que aquela reação que eu vim apresentando não é racional, não é lógica, porque não é tão assustador assim. Então eu vou fazendo essa reestruturação cognitiva, que é uma técnica muito utilizada pelos psicólogos, né? Que faz com que o paciente vá substituindo de forma sistemática os seus pensamentos, que são inúteis e ilógicos, por pensamentos mais reais, racionais. Então é preciso ir trabalhando o medo gradativamente. E o tratamento espiritual? Ele consiste numa primeira etapa em nós buscarmos o conhecimento, né? Racionalmente enfrentarmos o nosso medo. Primeiramente, obviamente, identificando ele. Bom, eu tenho medo disso. Eu preciso reconhecer o meu medo, identificar, para que eu possa tratar. Preciso buscar o conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, com todo o seu conhecimento científico, filosófico e religioso, que me ajuda a entender a vida, quem eu sou, por que eu apresento esses medos, essas características, de onde vem e como eu faço para trabalhar isso, né? Da evangelização de espíritos, que é o objetivo de todo esse corpo doutrinário, né? Para que eu venha a praticar isso, todo esse conhecimento
que a doutrina me traz, né? Colocar em prática no meu dia a dia. Numa segunda etapa, refletir sobre esse conhecimento para que eu possa interiorizá-lo e assimilar esse conhecimento. Não basta só eu conhecer, mas eu preciso refletir. E aí, para mim, o que muda todo esse conhecimento? O que eu faço com isso? Também ficou um pouco desconfigurado, mas uma terceira etapa, então, o autoconhecimento. Eu preciso olhar para a minha identidade. Eu tenho que reconhecer os meus medos, dispor-me a vencê-los, preciso ter vontade de superar esse medo e fazer uma análise. O que eu já tenho? Quais são as conquistas que eu já fiz? As virtudes que eu já conquistei, que vão me ajudar a superar esse medo, a vencer essa dificuldade? O que eu trago já das minhas experiências passadas, das minhas vivências, do meu aprendizado, que possa me ajudar a enfrentar esse medo? Então é essa necessidade de eu me conhecer. Muito bem, eu tenho essa limitação, essa fraqueza, mas o que eu tenho como suporte para vencer isso? Quais são as conquistas que eu já fiz, que podem me ajudar nesse processo? Na quarta etapa, a prece, que é esse instrumento que está às nossas mãos a todo instante, a todo momento, não tem custo nenhum, né, que nós podemos usar a todo momento e que abre um canal maravilhoso de comunicação com o divino, para que nós possamos nos reharmonizar, né, nos livrar dessas energias deletérias e abrir um canal para receber energias positivas que nos auxiliem, nos deem força, coragem e perseverança para vencer os nossos medos. Desde que seja uma prece com sentimento, né, do fundo dos nossos corações. Dessa forma, sim, nós vamos alcançar esse canal de comunicação direto com o divino. A fluidoterapia, né, os passes, a água fluidificada como complemento do passe também. Nós sabemos a importância do passe, assim como nós temos a transfusão de sangue quando estamos fisicamente debilitados, né, que faz uma revigoração das nossas energias físicas, o passe é também uma transfusão de energias psíquicas para a nossa reharmonização, para o nosso equilíbrio mental, para que a gente possa pensar com mais clareza, né, com mais discernimento. O atendimento fraterno, muito importante também para que nós possamos entender o nosso processo evolutivo, a vida, as nossas dificuldades, ter uma orientação de que caminho seguir para vencer os nossos medos, os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Então, essa é a fala de Bezerra de Menezes, né, com a importância do atendimento fraterno, para que nós possamos entender, afinal, por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo da vida? E como eu devo caminhar para alcançar esse objetivo, que é a evolução? Como nós podemos vencer o medo? Através dessa consciência de que somos espíritos imortais. Isso faz toda a diferença na nossa vida, em todos os sentidos, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. Não só no caso do medo que nós estamos abordando aqui, mas em tudo. Em todas as nossas dificuldades, sejam familiares, sociais, no trabalho. Se eu tenho essa consciência de que eu sou um espírito imortal em evolução, porque eu terei tantas oportunidades quantas forem necessárias para corrigir os meus defeitos, para vencer os meus conflitos, as minhas dificuldades, eles tomam uma proporção menor, né? Porque nós temos a tendência de fazer de uma pulga um elefante, né? Então, um problema que aparentemente não é tão grande, mas a gente consegue fazer dele um elefante. Porque nós focamos o nosso olhar nessa vida, apenas nessa vida. Mas essa vida representa menos de 1 segundo perto da nossa vida enquanto espíritos imortais. Então, o que importa é o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais, para a nossa evolução.
Quando nós temos um objetivo de fazer um vestibular, por exemplo, a gente estuda muito, passa finais de semana estudando, noites em claro estudando, né? Perde festas, viagens, porque precisa estudar, porque o meu objetivo é passar na prova. Então, se eu tenho esse objetivo de evolução como espírito imortal, o que é esses desafios que a minha vida me apresenta? Esses obstáculos são necessários. Eles não são tão sofridos assim, tão difíceis, porque o meu objetivo é maior, é alcançar a felicidade, a liberdade. Para isso eu preciso passar por algumas dificuldades, né? Alguns caminhos espinhosos, tudo bem, porque eu sei que o meu objetivo maior vale a pena. De que nós estamos aqui para aprender, que na Terra tudo é passageiro, que o nosso destino é ser luz, é brilhar, que nós possuímos potência sim, que o Pai colocou em nós. Tudo que nós necessitamos para vencer qualquer desafio está nas nossas mãos. Mas nós precisamos buscar, estender a nossa mão, pegar esse instrumento e usar a nosso benefício. E como está o nosso pensamento? Já que a nossa saúde integral, seja ela física ou psíquica, depende dos nossos pensamentos, será que nós estamos realmente vigiando os nossos pensamentos como deveríamos? Rechaçando aqueles que não nos ajudam em nada, deletando, né? Mais fácil, no linguajar da tecnologia, deletando os pensamentos que não nos ajudam em nada, não nos fazem bem, só nos atrapalham o aprendizado. E aceitando só aqueles que realmente podem nos ajudar, para que nós encontremos essa tão sonhada felicidade e liberdade, né? Então nós precisamos estar atentos. Como nós podemos vencer o medo? O que Jesus nos ensinou para transformar e vencer esse sentimento de medo? Todos os ensinamentos do Mestre são para nos ensinar o amor. Joana de Ângeles diz, inclusive, que os psiquiatras e psicólogos mais audaciosos reduzem todas as emoções humanas ao medo e ao amor. Então, o amor é esse antídoto muito eficaz ao medo. E para que nós consigamos eliminá-lo. É muito importante. Todos nós sempre falamos, precisamos amar mais, o amor cura todos os pecados, né? Mas nós precisamos começar a desenvolver mais amorosidade nas pequenas coisas do nosso dia, nas coisas mais aparentemente insignificantes. Precisamos ter mais atenção com as pessoas com as quais convivemos, com o porteiro do nosso prédio, um cumprimento, bom dia, né? Como vai? Uma atenção, uma amorosidade maior nos nossos relacionamentos, no lar, com aqueles que convivem conosco, no trabalho, na rua, um olhar mais amoroso para todos os que convivem conosco, ou seja, nas pequenas coisas, nós vamos somando e vamos alcançar esse amor que vai conseguir nos aparelhar para vencer o medo. Então, a escolha é nossa. Medo ou amor. Os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Então, a opção, mais uma vez, é nossa. Então, algumas dicas para que a gente possa vencer o medo. Precisamos estar sempre racionalizando os nossos sentimentos, refletindo sobre eles. Então, na hora que eu sentir, eu preciso usar a razão, refletir. De que nada me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso, né? Nós sabemos que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba e sem que Ele permita. Se Ele é um Pai justo, amoroso, misericordioso, bom, enfim, todas essas características que nós sabemos que Ele possui ao nível do infinito,
Ele não permitiria que eu passasse por nada que não fosse para o meu progresso, para o meu bem, para a minha evolução. Então, se está aí, é porque eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso vencer isso em mim. Então, é para o meu bem, é para o meu progresso. Então, vamos lá, vamos encarar, vamos enfrentar. Eu acredito nas possibilidades favoráveis quando enfrento situações adversas. Enfrento de forma progressiva o objeto causador do medo. Então, nós obviamente não vamos conseguir, eu tenho medo de avião, então eu vou amanhã entrar num avião e vou enfrentar o meu medo. Não pode ser assim. Tem que ser aos poucos, um passinho de cada vez, porque senão dá aquele pânico e não dá mesmo, não consigo, não é para mim. Tem que ser aos poucos, vencendo paulativamente. O medo, essa consciência de que o medo que eu sinto não é do objeto, mas ele está dentro de mim. É do meu mundo interior. Então não é a barata, o problema não é a barata, né? É o que ela simboliza, que eu preciso descobrir. Eu devo ter consciência também das influências espirituais favoráveis ao meu sucesso. Quando eu me disponho, eu quero vencer, eu tenho vontade, eu quero superar isso, eu vou receber toda a ajuda espiritual a meu favor para conseguir. Toda a força, a iluminação, o caminho para que eu encontre formas de vencer aquele conflito, aquela dificuldade. E não me fixar nas influências negativas, desfavoráveis, que ampliam esse medo. Então, quando vem aquelas ideias, né, negativas de que realmente aquele objeto, meu medo, é algo aterrorizante, que vai ampliando, mas eu tenho que fazer uma escolha e deletar. E escolher as influências favoráveis, positivas. Diante do medo de qualquer natureza, é preciso ter calma, respirar fundo, ter segurança, para que eu possa manter o equilíbrio necessário para poder enfrentar o meu medo. Então, concluindo, nós poderíamos dizer que o medo é natural do ser humano, né? Ele está, obviamente, relacionado ao nosso estágio evolutivo. Como nós ainda somos muito imperfeitos, trazemos ainda nos nossos arquivos, né, na nossa memória, essas sombras dos nossos erros passados. Faz parte do nosso nível evolutivo. E que trazem então à tona os nossos conflitos, os nossos compromissos, conhecimentos e tendências. Então, vencer o medo é vencer a nós mesmos, porque ele está dentro de nós, né? É do nosso mundo interior. Então, enfrentar essas nossas angústias, os nossos vícios, compromissos, o novo, as mudanças, o desconhecido, reparar os nossos erros e nos tornarmos seres melhores, né? Então, enfrentando o medo, nós vamos vencer a nós mesmos. E para encerrar, eu trouxe essa mensagem da Joana de Ângeles, onde ela diz: quando o medo assenhorear-se-te na mente e no sentimento, reflexiona que estás no mundo físico para triunfar, e somente conseguirás esse objetivo se defrontares as consequências das lutas. Aquele que teme os combates já perdeu uma grande parcela da vitória na batalha, que um dia será travada, por mais que se queira evitar. Diante dos desafios que a vida te propõe e dos receios que intimidam-te de dares o passo decisivo, ora e age, certo de que nunca estarás a sós na execução de qualquer programa de dignificação humana. Por fim, se a situação te apresentar perversa e sem saída libertadora, considera com alegria. Qual o mal que te pode acontecer se somente atingirá o corpo frágil, oportunizando que o espírito imortal avance totalmente livre na direção da grande luz? E não temas nunca. Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho em nos receber aqui nessa casa, e que Jesus nos fortaleça, nos ilumine e permaneça conosco. Obrigada a todos.